Salve, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael. Nesse vídeo eu queria falar sobre esse livro aqui, Limites da Democracia, de junho de 2003 ao governo Bolsonaro, escrito pelo Marcos Nobre. Mas antes, se você gosta de livros sobre política, sobre ficção especulativa que trata sobre temas políticos, gostaria de convidar você a deixar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário, se for possível, para a gente poder continuar debatendo as ideias aqui desses livros, dessas ideias, né? Então vamos lá para o livro. Esse livro aqui pretende ser uma análise, do ponto de vista da ciência política, dos acontecimentos recentes da política brasileira, passando desde a redemocratização de 1988 até junho de 2013, passando pelo impeachment da presidente Dilma, até as eleições do governo Bolsonaro de 2018, e um pouco também sobre a atuação do Bolsonaro durante o seu governo. Para analisar esses fenômenos, o autor parte de dois conceitos. O primeiro deles é o presidencialismo de coalizão e o segundo é o PMDBismo. O presidencialismo de coalizão é a forma como o governo brasileiro, o regime político, funciona desde a redemocratização, sendo que a forma como está organizado o nosso regime, ele faz com que o presidente precisa negociar sempre com o legislativo, tendo que comprar e vender apoio do legislativo para poder governar, né? Como a gente vê nas negociações entre o executivo e o legislativo. E o principal partido que faz essa compra e venda de apoio é o PMDB, hoje MDB, né? E por isso foi criado o conceito de PMDBismo. Essa forma de governo funcionou muito bem até as manifestações de junho de 2013, quando ela foi colocada em xeque pelas grandes manifestações de massa que tiveram naquela época, que colocaram em xeque o presidencialismo de coalizão, essa forma de organização do sistema político. Já na época, a atuação pela internet fez com que fosse criados os partidos digitais, do qual o Bolsonaro é o maior representante. Vou ler aqui uma parte que fala sobre o que é exatamente um partido digital. Vamos lá. Partido está na página 116. Partidos digitais são partidos de outsiders, de pessoas que, em razão da idade, da situação profissional ou insegurança econômica, se sentem excluídas da sociedade e, portanto, guardam ressentimento contra o sistema existente e contra os partidos do establishment, vistos como os mais propícios a representar insiders. O outsider pode ser entendido como uma pessoa que experimenta uma condição social e econômica instável, lutando para pagar contas e que frequentemente se vê sobrecarregada pela falta de provisões estatais de bem-estar. Essa é a condição que se espalhou desde a crise financeira de 2008, depois da qual partidos digitais emergiram e cresceram, e que são particularmente fortes entre millennials, o grupo que provê a maior parte de apoio desses movimentos e que enfrenta altas taxas de desemprego e insegurança no trabalho. Ou seja, os partidos digitais são partidos desses outsiders, né? A gente pode ver aí no Brasil, agora com a tentativa de eleição do Pablo Marçal, também como uma manifestação desse tipo de partido. Mas no mundo inteiro também existe esse fenômeno dos partidos digitais. O Bolsonaro, ele veio como um partido nessa onda de partido digital. Ele se dizia antissistema, né? Mas quando ele entrou para o governo, ele fez o mesmo jogo político do antigo presidencialismo de coalizão, né? Esse jogo de venda e compra de apoio do legislativo, né? O
o Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato, que era uma operação que colocava instabilidade no regime político brasileiro, dando a entender então que representou, na verdade, um jogador político que já estava colocado na política brasileira, né? Ele já era ele já tinha cargos no legislativo e quando chegou à presidência continuou fazendo o mesmo jogo. Então ele continua sendo um atuante nesse jogo. E a gente vê aí, com a possibilidade da eleição do Pablo Marçal, mais um jogador político que vem desses partidos digitais, e a gente precisa estar atento nessa atuação da direita e estar atento para poder continuar fazendo a nossa atuação também. Então é isso, um pouquinho sobre esse livro aqui, foi bem resumido que eu falei sobre ele, é um livro bastante extenso, mas trata um pouco dos últimos acontecimentos, desses conceitos políticos, desses conceitos de partido digital, dessa atuação do governo Bolsonaro. É um livro que eu recomendo bastante também para entender coisas recentes sobre a política brasileira. Valeu, muito obrigado, até a próxima.